Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 31. Capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 31. E nós estaremos lendo até o versículo 42. Diz assim a palavra de Deus ao nosso coração: Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e de sorte se alegram tanto o semeador como o que ceifa. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, o samaritano ter com Jesus, pedia-lhe que permanecesse com ele, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: Já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Podeis assentar, amado. A divisa do nosso mês de agosto, todo mês de agosto, a divisa será o verso 35 desse texto, quando Jesus convida os seus discípulos: Vede, os campos estão brancos, erguei os vossos olhos. Então essa é a mensagem central que nós queremos compartilhar nessa noite. Vede, os campos estão brancos. Quando nós olhamos esse texto da palavra de Deus, nós temos um contexto muito imediato, muito pertinho, muito claro, que é todo o capítulo 4. Se você virar um pouquinho a página da sua Bíblia, você vai chegar no começo do capítulo 4. E aí, o que está acontecendo aqui? Jesus, a Bíblia diz que era necessário ele passar por Samaria. E ele vai até Samaria, porque tinha uma missão a realizar naquele lugar. E quando ele chega próximo à entrada da cidade, numa estrada, ele para num poço e ali ele vai conversar com a mulher. O célebre discurso de Jesus com a mulher samaritana, o célebre diálogo de Jesus com aquela mulher. Jesus foi evangelizar aquela mulher. Então, enquanto Jesus está ali conversando com a mulher samaritana, a Bíblia diz que os discípulos foram comprar comida. Jesus então se assenta, cansado da viagem, junto ao poço. Nós olhamos isso no verso 6 do capítulo 4, que diz: Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora 6, meio-dia, sol a pino. Jesus está cansado e ele senta naquele poço, porque na verdade havia um propósito e havia uma grande obra realizada naquele lugar. Após conversar com Jesus, essa mulher que se encanta com a mensagem do mestre, corre para anunciar a Jesus na cidade. Ela era uma moradora da cidade de Sicar, e ela então, após ouvir Jesus Cristo, ouvir a mensagem que solapou o seu coração, que ardeu no seu coração, ela corre para a cidade de Sicar
para anunciar que encontrou um homem que lhe disse tudo o que ela havia feito. O que é interessante nesse momento que aquela mulher corre é que a Bíblia diz que ela deixa o cântaro para trás. Deixar o cântaro representa mais ou menos como Bartimeu, que ao ser curado por Jesus, deixa sua capa. Como aquele homem paralítico que abandona a sua cama, porque foi curado. Então deixar o cântaro aqui para essa mulher é uma representação de que ela está deixando a sua vida antiga. Deixou para trás o cântaro, deixou para trás a sua vida antiga, correu para a cidade, ela encontrou com Jesus. E a Bíblia vai dizer para a gente no verso 28 desse texto: quanto a mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Vinde comigo, ela disse àquela cidade, aos seus vizinhos, aos seus amigos, aqueles que estavam ao seu redor, e todos os que são transformados por Jesus Cristo, todos os que encontram essa alegria da salvação, o gozo da salvação na sua alma, e que abandona a sua velha vida, o seu cântaro, corre para dizer quem foi que encontrou. Todos os que encontram com Jesus Cristo, compartilha Jesus Cristo com outras pessoas. Se porventura, meu irmão, já faço a primeira aplicação, se você não tem compartilhado a Jesus, questione se de fato você encontrou com Jesus. Porque na Bíblia é sempre assim: encontrou com Jesus, corre para anunciar Jesus. Encontrou com Jesus, compartilha Jesus com outros. Não é uma vida presa a templo, religião. É uma vida que não tem como represar o que Jesus falou: rio de águas vivas fluirão do seu ventre. Não tem como represar o Espírito Santo dentro de nós. A alegria da salvação brota e a gente tem que correr para anunciar para outros. No texto que nós lemos, no verso 31 vai dizer: nesse ínterim, ou seja, os discípulos, nesse intervalo em que eles vão para a cidade e a mulher corre para a cidade, eles voltam com aquilo que eles foram fazer, que foi comprar comida para Jesus, eles voltam com a comida para Jesus. Eles estão voltando de Sicar e a mulher samaritana possivelmente passou por eles pelo caminho, igual uma desinvestada correndo porque tinha pressa para anunciar Jesus. Passou por eles. A mulher vai, as pessoas da cidade vêm atrás dela, retornando para saber que homem é este. E a Bíblia vai dizer então que os discípulos rogavam, no verso 31, dizendo: mestre, come. Ouça bem o que eu vou lhe falar. Os discípulos foram a Sicar buscar comida para Jesus. Lembra que nós lemos que ele estava cansado, se assentou no poço, e eles então, preocupados com Jesus, foram comprar comida. Era algo importante, era algo legítimo, era algo necessário. Porém, ouça bem, eles foram comprar comida, mas eles não se deram ao trabalho de falar de Jesus para ninguém naquela cidade. Eles vão comprar a comida, mas eles não compartilham Jesus. Eles vão fazer algo necessário, mas não compartilham Jesus. Quantas vezes, meus irmãos, nós vamos aos lugares e não falamos de Jesus? Nós não falamos de Jesus no Uber. Nós não falamos de Jesus no ônibus, nós não falamos de Jesus na escola, nós não falamos de Jesus para os vizinhos. Onde é a sua Sicar? Porque os discípulos entraram em Sicar, foram fazer algo legítimo, mas eles não estavam preocupados em anunciar a Jesus Cristo.
Nós estamos focados nos afazeres do dia a dia. Por vezes nós estamos fazendo como o sacerdote e o levita, que passamos de largo por aqueles que estão caídos à beira do caminho, e nós não anunciamos Jesus porque nós estamos com a agenda lotada de compromisso, nós estamos preocupados com os afazeres, preocupados com coisas, e às vezes até coisas legítimas, mas nós não estamos olhando para as pessoas. Havia inimizade entre judeus e samaritanos. Havia preconceito entre um e outro. Quantas vezes, como servos de Deus, o nosso coração tem preconceito daquele que está drogado na rua. Você torce o nariz, você fecha os olhos, você tem medo, você tem pavor, e você não está preocupado com ninguém. Você está preocupado muitas das vezes em correr, em fazer alguma coisa. O texto vai usar uma palavra forte que nos chama a atenção. Eles rogavam a Jesus. Verso 31 ainda. Rogavam a Jesus, pediam. Tinham preocupação com Jesus, insistiam para que Jesus comesse. Mas Jesus tinha uma lição a dar àqueles homens, e para todos nós que estamos aqui, também Jesus tinha que realizar uma grande obra. Jesus queria trazer um ensinamento e ao mesmo tempo realizar uma obra diante deles, para que eles pudessem enxergar o que eles deixaram, o que eles perderam, o que eles deixaram de fazer. Uma coisa é certa, eles estavam preocupados com Jesus. E eles diziam: come, mestre. Eles amavam a Jesus, queriam preservar a vida de Jesus. Quantas vezes essa preocupação pode se tornar uma nuvem de fumaça, porque às vezes nós estamos dizendo para Jesus: Jesus, eu fui buscar comida, mestre, eu estou fazendo a sua obra, mestre, eu estou cuidando do Senhor. E às vezes a preservação da vida e o cuidado com o mestre nos cega, embota os nossos sentidos, faz com que nós não enxerguemos aquilo que é mais importante. Eu posso dizer para Jesus: Jesus, eu estou fazendo tanta coisa na sua casa. Jesus, eu estou empenhado em tantas tarefas. Minha agenda está cheia, eu trabalho a semana toda. Tenho que correr para o ensaio, tenho que correr para operar o som, tenho que correr para limpar a igreja. Meu irmão, Jesus vai trazer uma lição preciosa que eu quero que você ouça. Verso 32, Jesus disse: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. E a gente interroga: que comida é essa? O que será que Jesus está dizendo para esses homens? Que comida é essa que Jesus tem que comer e que os seus discípulos não conhecem? Sabe o que está acontecendo? Jesus está denunciando um problema. Que comida é essa? O que é isso que Jesus diz? Uma comida eu tenho para comer. Jesus está apontando para algo necessário, que é a comida, para ensinar sobre os valores do reino. Jesus está dizendo, dentre outras coisas, que o que dá mais prazer a Ele, mais alegria e mais satisfação, essas coisas vão além das necessidades básicas. Comer como necessidade básica versus comer como a vontade do Pai. Jesus está contrapondo duas coisas para trazer uma lição. Aqui o que Jesus está dizendo é que a vontade de Deus é mais urgente do que a nossa vontade, por mais necessário que a nossa vontade seja. Jesus está dizendo para aqueles homens: vocês não conhecem essa comida. E aí a gente fica estarrecido, porque existe a possibilidade de eu ser um discípulo de Jesus e não compreender o que Jesus diz ou espera que eu faça. Jesus está dizendo para aqueles homens: vocês não conhecem essa comida. E se Jesus está dizendo que a comida dele é fazer a vontade do Pai, Jesus está dizendo para aqueles homens: vocês não conseguem discernir a vontade de Deus.
primeiro problema que o texto aponta aqui para a gente: falta de discernimento. Eu posso estar caminhando com Cristo, eu posso estar buscando comida para Cristo e não comer a mesma comida que Cristo, ou seja, não ter o mesmo prazer, não ter a mesma alegria, não ter o mesmo entusiasmo para ver as pessoas se convertendo, porque o que Jesus está falando aqui é que a grande alegria dele é ver aquelas pessoas se converterem. Come, mestre! E Jesus está dizendo: eu tenho uma comida mais importante. As pessoas estão vindo, e ele estava vendo aqueles moradores chegando, ele estava escutando o trópego dos passos daquelas pessoas se aproximando. Jesus está olhando para aquelas pessoas sedentas, querendo ouvir a mensagem de Deus, enquanto os discípulos estão olhando para baixo. Come, mestre. Jesus está olhando, e as pessoas estão vindo, e eles: come, mestre. Chega ao ponto deles dizerem assim: será que alguém trouxe comida para Jesus? Ter-lhe-ia, porventura, alguém ter trazido o que comer? É tão bacana que a gente olha o texto de João, nós vamos ver um doutor da lei, Nicodemos, não entendendo o que Jesus falava. Nós vamos ver a mulher samaritana, Jesus falando sobre água e ela não entendendo o que Jesus falava. E aqui nós vamos ver os discípulos não entendendo o que era comida. Que comida era essa que Jesus tinha para comer? Jesus está dizendo para eles: vocês foram ficar, buscaram comida, mas não se preocuparam com as almas que não me conheciam. Nós podemos ser bons religiosos, gente. Ouça o que eu estou lhe falando. Nós podemos ser bons servidores de templo e não nos importarmos com as pessoas que estão perecendo lá fora. É muito agradável viver esse ambiente de culto. É maravilhoso nós louvarmos a Deus, levantarmos as nossas vozes e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos quase arrebatados de vontade de ir para o céu quando nós cantamos canções como essa. Mas essa alegria tem que ser compartilhada com outros que estão na miséria, com outros que estão famintos, com outros que estão sedentos e que não conhecem a Jesus. Segundo problema que eu vejo nesse texto, irmãos: falta paixão para esses discípulos. Havia inimizade entre judeus e samaritanos, havia indiferença entre eles, havia falta de amor pelas pessoas perdidas, havia falta de interesse. Nós olhamos para esses discípulos nesse texto, não há entusiasmo, não há paixão. E eu te pergunto nessa noite: você conhece a comida que Jesus estava se referindo? Quando Jesus disse: vocês não conhecem a minha comida, Jesus está dizendo sobre a paixão dele pelas almas, sobre a entrega da vida dele pelas pessoas, sobre a rendição dele na cruz, sobre o olhar dele por aqueles que estavam longe do aprisco. Você conhece essa comida? Você tem prazer nessa comida? Você tem desejo de comer essa comida cada vez mais? Pessoas são prioridades, irmãos. Missões. Tudo na igreja é importante, mas missões, além de ser importante, ela é mais urgente. E eu repito a pergunta: você tem prazer, alegria, insatisfação em distribuir Cristo com as pessoas? Sabe o que eu aprendo aqui? Que nós somos egoístas. Precisamos nos arrepender e precisamos chorar. Eu me lembrei aqui agora do profeta Jeremias. Abra aqui um parênteses da mensagem. Capítulo 2 do profeta Jeremias vai dizer que aquele povo cometeu 2 desatinos.
abandonou Deus vivo, o manancial de água viva, e cavou para si cisternas rotas, cisternas rachadas. Desprezaram Deus, porque se tornaram idólatras. Mas outro pecado que está sendo denunciado é o pecado do egoísmo. Porque cisternas rotas, ela enche de água, a pessoa usa aquela água, bebe aquela água, quando volta não tem mais nada. Significa o seguinte: a pessoa não tem água para distribuir para ninguém, porque aquela água só dá para si. O pouco que aquela água retém é para si. Tem muito crente vivendo assim, só tem para si. Está preocupado consigo, com os seus problemas, com as suas lutas, com as suas dificuldades, com os seus afazeres, e não tem água para distribuir para ninguém. Então somos egoístas, irmãos, somos uma geração egoísta, e precisamos nos arrepender, precisamos chorar. Verso de número 34 diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aqui Jesus está iluminando a compreensão dos seus alunos. Jesus está dizendo para eles: o que me mantém ativo, porque eles estavam preocupados, porque Jesus estava cansado e deveria comer. Mas Jesus está dizendo: o que me mantém ativo é fazer a vontade de Deus. O que me mantém alegre e vivo na obra de Deus é fazer a vontade de Deus. Quanto mais a vontade de Deus eu faço, mais alegria e entusiasmo eu tenho. O oposto também é verdade. Quanto menos eu estou preocupado com a vontade de Deus, mais desanimado eu sou. Jesus está dizendo que a verdadeira comida, irmãos, é fazer a vontade de Deus, é fazer a vontade do Pai. E isso deve encher o nosso coração, meu irmão, meu jovem. Fazer a vontade de Deus é a melhor coisa que existe na vida. Estar no centro da vontade de Deus é a melhor coisa que existe. Os discípulos rogavam ao mestre: come. Jesus não quis comer naquele momento. Havia algo mais urgente, que era a vontade de Deus. Pergunto a você mais uma vez nessa noite: você está disposto a abrir mão do seu conforto, do seu bem-estar, ou de alguma coisa para cumprir a vontade de Deus? Jesus aqui está nos ilustrando. Comida é necessidade básica, e Ele está dizendo: eu tenho uma comida melhor do que essa, eu tenho algo mais urgente. Jesus está abrindo mão do seu alimento e mostrando para aqueles homens que a urgência na obra de Deus é uma realidade. Nós estamos abrindo mão de alguma coisa, irmãos? No verso 35, Jesus vai dizer: não dizeis vós ainda que há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejaram para a ceifa. Essa é a mensagem de Cristo para o nosso coração nessa noite. Erga os olhos, levante os olhos, tire os olhos do seu quadrado e do seu problema. Levante os olhos, olha para as pessoas que estão à sua volta. É como se Jesus dissesse: levante os olhos, olha a multidão que está vindo aí, olha os samaritanos chegando, olha os moradores de Sicá se aproximando. Levante os olhos. Este versículo, com certeza, Jesus está chamando a atenção daqueles homens para a urgência. Quando vocês olham, não veem que faltam 4 meses para a colheita? Jesus está usando o que eles estão vendo, a plantação ao redor deles. Jesus era mestre nisso. Olhai para os lírios, olhai para os pardais, olhem para os campos. Jesus está fazendo a mesma coisa. Olha os campos. Vocês não dizem que falta 4 meses para a colheita? Eu vejo aqui um terceiro problema. Eles não enxergavam.
revelam a miopia espiritual. Só viam que era material. Jesus está dizendo para ele: abram os olhos e vejam. O que eles precisavam enxergar que não estavam vendo, irmãos. Eles não viram a necessidade das pessoas. Eles só viram a necessidade de comprar comida. Eles foram a Sicar, uma cidade completamente perdida, uma cidade que carecia ouvir a vontade de Deus, a palavra de Deus, mas eles só viram a necessidade de comprar a comida. Eles entraram em Sicar, compraram a comida e voltaram para casa. Eles viram as plantações que Jesus mandou eles olhar. Olha aí, as plantações. Vocês não dizem que falta 4 meses, mas eles não viram as pessoas. O que Jesus está dizendo é: vejam o que está diante de vocês. Os campos samaritanos estão maduros, é tempo de colheita. Nós precisamos ver, precisamos que o Senhor abra os nossos olhos, precisamos orar nesse momento e dizer: Senhor, me livre dessa miopia. Senhor, me livre das minhas omissões. Senhor, me livre do medo que eu tenho de pregar o Evangelho. Nós estamos achatados pela violência. Nós temos medo de pregar a palavra de Deus para um traficante. Nós não vamos mais à igreja porque os milicianos ou os traficantes fecharam as nossas ruas. Que Jesus é esse que nós conhecemos? Por que nós não pregamos a palavra de Deus para esses homens que estão armados até o dente perto da gente? Temos medo. É perigoso mesmo. É difícil mesmo. Mas esse medo, irmãos, reflete a falta de poder em nós. Esse medo reflete a falta de poder em nós. Eu quero repetir isso de modo muito claro. Nós precisamos começar a orar pelos bandidos que estão fechando as nossas ruas. Nós precisamos passar por eles e pregar a palavra de Deus. Nós precisamos encontrar os cracudos na rua e dizer que Jesus nos ama. Estamos com medo. Nós não vemos, nós vemos as nossas necessidades. Verso 36 vai dizer: o ceifeiro recebe desde já a sua recompensa. Se alegra tanto o semeador quanto o ceifeiro. O ceifeiro não espera, vai logo pegar o que é seu, é o que Jesus está dizendo, ajuntando os grãos maduros para a vida eterna. Isso aqui é o versículo traduzido na tradução A Mensagem. A Mensagem traduz esse versículo dessa maneira: o ceifeiro não espera, vai logo pegar o que é seu, ajuntando os grãos maduros para a vida eterna. Agora o semeador e os ceifeiros estão juntos, é o momento do triunfo. Jesus vai dizer para eles no verso 37, um é o semeador e outro é o que ceifa. Jesus é o semeador principal. Nós somos os ceifeiros. Nesse caso aqui, Jesus está dizendo para ele no verso 38, eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. E eu pergunto a vocês, quem é que semeou aqui? A mulher samaritana. A mulher samaritana que eles estavam até mesmo interrogando a Jesus. O que o senhor está conversando com essa mulher? Por que o senhor está dando atenção a essa mulher? Foi essa mulher desprezada que Jesus sentou ali no poço para conversar com ela. Ela que corre na cidade e semeia. Jesus está dizendo para eles, vocês vão cegar aonde o outro semeou. Quem semeou foi a mulher samaritana. Sem mover um dedo, vocês trabalharam num campo cultivado por outros desde muito tempo e com muito sacrifício.
E aí vai falar de toda a história bíblica, né? Os profetas que semearam, apontaram para o Messias, e agora eles também vão pregar a palavra de Deus, vai falar para nós. Jesus vem trazendo a mensagem dele ao longo dos séculos, e a gente está aqui agora ceifando, mas o que a gente tem que entender é o seguinte: nós precisamos trabalhar. Jesus está dizendo que Ele nos enviou. Ele está dizendo que nós vamos agora entrar no trabalho de outros. Olha para essa igreja aqui de Pachecos. Quantos anos ela tem? 105 anos. Quem é que semeou essa igreja? Imagina quantas gerações entraram por aqui, meu irmão Mafra. Quantos crentes entraram por essas portas? Quantos crentes semearam aqui pelas ruas de Pachecos? Quantas gerações deram a sua vida e sacrificaram por esse lugar? Nós temos a própria história do reverendo que estava aqui numa tenda para construir essa igreja, e gastaram a sua vida, gastaram a sua energia, e eu chego aqui agora, vou semear aonde eu não trabalhei. Mas o que cabe a mim? Semear. Cegar. Eles semearam e eu vou fazer a ceifa. Vou colher. Mas eu tenho que fazer isso com responsabilidade. Eu tenho que fazer isso porque os campos já estão brancos. É tempo de investir as nossas vidas nesse trabalho que o Senhor nos chamou. E eu quero encerrar aqui nessa noite, fazendo esse desafio ao seu coração. Cuidado, para que você perca o discernimento da sua vida. Cuidado, para que você deixe de enxergar o que é mais urgente. Cuidado, para você não estar preocupado com as coisas materiais dessa vida e não estar vendo aquilo que é mais importante, que são as pessoas, como servos de Deus que somos. Então, que possamos pedir a Deus nessa noite, que o Espírito Santo nos conceda um quebrantamento de coração, que o Espírito Santo abra os nossos olhos, que o Espírito Santo nos dê força e nos dê ânimo, para que a gente possa fazer a sua obra enquanto é dia. Lembre-se da mensagem de Jesus: vede, os campos estão brancos. Vamos orar? Curve sua cabeça e fale com Deus a respeito da mensagem que você ouviu nessa noite.